Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um podcast Pressurizada. E aqui você já sabe, né? É aquele nosso ponto de encontro onde eu desvendo os segredos da pressurizada para você ter muito mais resultados com total segurança, vender mais e se tornar uma especialista referência aí na sua região. Eu sou a doutora Adriana Martinuso e ajudo profissionais da estética a faturarem R$ 20.000 em 30 dias. E no nosso podcast de hoje, nós vamos falar sobre a diferença entre uma caneta pressurizada e uma caneta Dermapen. Nesse episódio, eu vou te mostrar a real diferença entre uma Dermapen de microagulhamento e uma caneta pressurizada para injetáveis sem agulhas. Eu sei que aparentemente esses dois dispositivos aqui se parecem, mas são completamente diferentes em tudo. E isso você vai saber aqui hoje. Mas isso não significa que você deva optar por uma ou outra caneta. Muito pelo contrário, há tratamentos que nós podemos, inclusive, associar as duas técnicas para obter resultados muito melhores, né? E por que é muito importante você, profissional da estética, conhecer esses dois equipamentos, esses dois dispositivos e, claro, dominar a técnica entre eles, né? A técnica deles, na verdade. Esse conhecimento ele é muito importante, porque entender isso vai fazer com que você, como profissional, entenda em qual momento você deve utilizar cada técnica, né? E também vai fazer com que você promova ao seu paciente resultados muito mais interessantes, principalmente quando nós fazemos a associação com as duas canetas. Outro fato bem importante, né, que você consegue dominando esse assunto é usar os produtos corretos. Produtos que devem ser utilizados com a pressurizada e produtos que a entrega deve ser feita com o microagulhamento, ok? Bom, quando nós falamos, né, de caneta pressurizada, eu entendo que é uma tecnologia aqui na estética muito recente. E para quem está chegando agora no mercado, ainda não se atentou muito para essa tecnologia, embora ela já exista, né, desde a década de 50. A técnica da pressurizada, na verdade, gente, ela nasceu onde? Na imunologia, quando lá nos Estados Unidos foi solicitado para que fosse desenvolvido um dispositivo para imunização em massa. E aí sim foi criado o que? A injeção sob pressão. E por isso eu ainda vejo muita gente com essa dúvida aqui nos dias de hoje, né? E sempre eu recebo através dos meus canais, do direct, do Facebook ou mesmo da minha central de ajuda. Então, por isso, hoje nós vamos aprender tudo e principalmente essa grande diferença entre Dermapen e a caneta pressurizada. Muita gente tem dúvida. Isso eu posso utilizar também na pressurizada? Ou, doutora, esse produto eu posso utilizar também no microagulhamento? Eu vou ter o mesmo efeito? E hoje você vai entender bastante sobre isso, tá? Se você ainda acha que a pressurizada, né, penetra igualmente ao microagulhamento, será que sim? Será que não? Eu vejo que tem muitos profissionais que acham que a entrega com a Dermapen é a mesma entrega que eu consigo com a pressurizada. Ou que eu consigo atingir uma determinada camada, por exemplo, como o subcutâneo, com a Dermapen e com a pressurizada. Se você é uma dessas profissionais, se você é um desses profissionais que ainda acha que você consegue ter a mesma entrega com as duas canetas, então eu te convido você ficar até o final desse episódio para você entender direitinho qual é o mecanismo de ação de ambas as canetas e até onde você pode ir com cada uma delas, né? Até qual é o limite de cada técnica. Afinal de contas, tanto agulhas, cânulas, microagulhamento e pressurizada,
todas essas técnicas têm um limite de aplicabilidade. Então, hoje você vai aprender aqui. Então, fica comigo até o final para você não perder nada, tudo bem? Eu também vejo, né, gente, muitos profissionais aí que, além de não saber diferenciar as canetas, não sabem exatamente quais são as camadas que essas canetas verdadeiramente, de fato, elas atingem. E pior do que isso, utilizam os mesmos produtos de microagulhamento na pressurizada ou vice-versa. E o que que isso pode trazer, né? Isso pode trazer desde não ter resultado nenhum, por quê? Porque não há penetração do produto, até algumas intercorrências, ou seja, produtos que devem ser utilizados de forma injetáveis e que estão sendo aplicados de forma superficial com o microagulhamento, ou até mesmo vice-versa. Alguns produtos que não têm uma esterilidade adequada, que sim podem ser utilizados de forma superficial com microagulhamento, mas não podem ser utilizados na pressurizada. Então, vamos aprender de forma correta como utilizar cada uma delas e a grande diferença? Então, vamos lá. Pega a sua caneta, pega aquele seu caderno de anotação aqui do nosso podcast, que eu sei que você tem ele aí, porque tem muita informação aqui, porque nós vamos começar agora e vou começar já te falando sobre as diferenças entre as canetas. Primeiramente, eu trouxe aqui para vocês, né, tanto uma Dermapen como uma caneta pressurizada. Vamos começar então falando sobre a Dermapen. A Dermapen, então, gente, é uma caneta de microagulhamento. Doutora Adriana, qual é a grande diferença entre uma caneta Dermapen e um roller, por exemplo, que eu faço o microagulhamento, né? Ambos dispositivos nós utilizamos para microagulhar. Qual é a grande diferença? Então vamos lá. Quando eu tenho um roller, né, eu vou comprar aquele roller naquele determinado tamanho, ou seja, com tantas agulhas, e o tamanho da minha agulha, ou seja, né, a profundidade da minha agulha, eu vou escolher pelo tamanho. Então, eu vou lá comprar, por exemplo, uma de 0,05, ou uma de 1 milímetro, ou 1,5 ou 2 milímetros, tudo bem? Ok, normalmente os rollers eu tenho ali em 2, 3 tamanhos. Eu tenho aqueles que são mais larguinhos, que eu consigo fazer a face toda, ok? Eu tenho um outro menorzinho, que ele é mais estreito, e tem um menorzinho ainda. Então, para que são os menorzinhos? Para eu conseguir microagulhar, né, regiões mais específicas. Então, por exemplo, eu posso microagulhar região de pálpebra, né? Posso microagulhar dentro, por exemplo, de estrias, dentro de quebra dérmica, dentro de rugas, né? Então, aí eu tenho uma variedade de tamanho, onde eu posso optar por qual tamanho eu quero trabalhar, tudo bem? E, claro, profundidades diferentes de agulhas. A Dermapen, por sua vez, ela já faz com que nós economizemos a quantidade de rollers que vamos utilizar. Como assim, doutora Adriana? Então, vamos lá. Eu tenho aqui essa caneta Dermapen. Aqui, gente, ela vai o quê? O cartucho de agulhas. Então, eu trouxe aqui para vocês, ó. Esse daqui é um cartucho da agulha que vai aqui. Vou abrir aqui, olha, para vocês verem. Vou abrir aqui o cartucho. Então, esse cartucho aqui, olha, ele vem desta forma e aqui, vocês estão vendo? Olha, quando eu subo aqui, ele aparece as agulhinhas dele, ok? Então, nesse caso aqui, esse cartucho é um cartucho de 36 agulhas. Nós temos opções aí de 24, de 12, de 2 agulhas, inclusive de uma agulha, tá? Então, você vem aqui, olha, você vai fazer o encaixe dele aqui. Uma vez que você encaixou aqui, você tem a opção na Dermapen, olha, de você colocar a quantidade, a profundidade da agulha que você quer. Então, aqui você consegue regular a profundidade da agulha que você vai trabalhar. Então, é dizer que com um único cartucho, você pode trabalhar em determinados locais, por exemplo, com 2 milímetros, se você quiser,
que é a agulha mais profunda, você pode diminuir aqui para 1,5, para 1, para 50, para 0,25. Então, aqui te dá possibilidades de apenas com um cartucho, diferentemente, né, dos rollers, que você teria que comprar ali pelo menos 2 rollers para trabalhar com um mais profundo e um mais superficial, aqui você não precisa. Então, aqui você pode justamente só fazer aqui, ó, a regulagem de profundidade de agulha, ok? Uma grande diferença também é a seguinte: quando, olha só, já liguei ela aqui, olha, eu aperto aqui e ela vai me dar o quê? Ela vai me dar um microagulhamento elétrico, tá? Então, aqui, olha, eu aumento aqui, coloquei já a quantidade que eu quero, olha, de agulha para fora, e quando eu coloco na pele, o que que vai acontecer? Ela vai fazer esse papel. Então, as agulhinhas vão subindo e descendo o tempo todo, como se fosse uma máquina de costura, tá? Como se fosse uma máquina de costura. E aí você vai fazendo então a entrega, né, desse microagulhamento desta forma. E aí você tem várias técnicas, tá? Você tem técnica que é uma técnica circular, você tem a técnica de varredura, você tem a técnica stamp, tem várias técnicas que você pode utilizar, tudo bem? Bom, então quando eu falo, né, de uma caneta Dermapen, eu estou falando de uma caneta que vai provocar o que na pele? Ela vai gerar microcanais na minha pele, onde vai aumentar a permeabilidade. Normalmente, gente, a permeabilidade aumenta em 40 vezes, tá? Na pele. Então, eu microagulho a pele, eu produzo microcanais, abro microcanais e neste momento eu faço o quê? A introdução de ativos. Essa técnica nós chamamos de drug delivery, entrega do fármaco, ok? Qual a camada que eu estarei entregando esse fármaco? Vai depender da profundidade das minhas agulhas. Então, vamos imaginar que eu quero fazer somente um drug delivery, que a gente fala, que é a entrega de substâncias, né, de forma bastante superficial. Eu quero entregar na minha própria epiderme, nas 4 camadas que eu tenho da minha epiderme. Então, eu utilizando aí mais ou menos 0,25 a 0,50 milímetros, eu consigo fazer uma entrega onde eu posso hidratar a pele, eu posso colocar ali, né, algumas vitaminas, fatores de crescimento e outros ativos ali que vão nutrir a minha pele, ok? Bom, agora, se eu quero trabalhar de forma um pouco mais profunda, fazendo uma entrega e chegando, por exemplo, na minha junção dermoepidérmica, onde eu faço uma entrega um pouquinho mais profunda e ainda assim estimulo a minha junção dermoepidérmica, eu preciso aumentar então aqui a profundidade da minha agulha, ou seja, aumentar o tamanho da minha agulha. E aí eu já posso passar para um milímetro, 1,5 milímetros, né, até 2 milímetros. E aí sim, além de eu fazer a entrega, eu também começo a gerar o quê? Um estímulo da minha junção dermoepidérmica. Eu começo a gerar um estímulo aí para quê? Para uma produção endógena de ácido hialurônico, de colágeno, de glicoaminoglicanas, né? E aí nós chamamos de um microagulhamento terapêutico. Por quê? Porque além dele fazer entrega, ele vai causar uma lesão na pele. E quando eu causo uma lesão na pele, o que que acontece? Eu começo a ter um recrutamento de substâncias pró-inflamatórias para regenerar aquele local. Então, quando nós fazemos o microagulhamento, é bem interessante, por exemplo, um local onde você tem uma quebra dérmica, você aumentar o tamanho da agulha para que você possa fazer uma lesão maior ali nesse local. E vai gerar o que ali? Uma lesão, e aí eu gero ali um processo inflamatório e eu vou gerar o que? Uma reparação celular. Tudo bem? Então,
entendam, quando eu trabalho com microagulhamento, eu vou fazer uma entrega bastante superficial e vou gerar microlesões na minha pele. Vou aumentar o quê? A permeabilidade da minha pele. Ao invés de eu colocar aquela substância, aquele fármaco, meu produto, né, de forma tópica, eu abro microcanais e dessa forma eu potencializo ao máximo aí a absorção desses ativos. Tudo bem? Ok. Eu posso considerar, né, o microagulhamento um injetável? Não, ele não chega a ser um injetável, ok? O microagulhamento ele vai causar uma lesão, ele pode causar sim umas petecas, ele pode causar um sangramento, mas eu não posso considerar que ele tenha uma entrega assim como as agulhas ou como a pressurizada. Tudo bem? Então, desta forma é que nós trabalhamos aí com o microagulhamento. Se você me disser assim, doutora Adriana, o microagulhamento, ele chega na minha camada gordurosa, por exemplo, no meu subcutâneo? Dependendo da região, sim, ele pode até chegar, mas ele não vai fazer uma entrega com quantidade de produto. Tudo bem? Ok. Agora vamos falar um pouquinho sobre a pressurizada. Quando eu falo, né, da pressurizada, estou falando de um dispositivo que, ao contrário da caneta Dermapen, ele é um dispositivo que ele não é elétrico, né? Até o momento no Brasil a gente não tem nenhuma caneta pressurizada elétrica. Sempre eu gosto de falar até o momento, porque a gente não sabe, né? Quando você pode estar assistindo esse podcast, escutando esse podcast pelo Spotify, e até o momento da gravação desse podcast, nós não temos no Brasil nenhuma caneta pressurizada que seja elétrica por enquanto, ok? Então, essa daqui que eu estou com ela na mão, ela é uma caneta mecânica. E aqui, o que que eu tenho, né? Eu tenho aqui um tambor. Nesse local aqui, gente, é onde eu tenho aquela engenharia que vai me dar o quê? Uma energia, que é a energia mecânica que eu vou acionar através dessa alavanca, ó. Acionei aqui, então agora eu já tenho aqui a minha mola preparada e quando eu fizer o disparo, olha só, escutam? Eu emiti aqui essa força, essa energia que passou por aqui, através desse tambor, e ela fez o quê? Ejetou o fármaco que fica dentro da minha seringa. Aqui, olha a minha seringa sem agulhas, estão vendo? Então, diferentemente da Dermapen, aqui nós não temos o uso de agulhas. Por outro lado, eu tenho o quê? Eu tenho uma energia mecânica que vai impulsionar o meu fármaco que está aqui, vai empurrar o meu êmbolo aqui, olha, de forma muito veloz. Para vocês terem uma ideia, o tempo de injeção do fármaco que está aqui dentro, gente, é menos de meio segundo. Uma loucura, né? É muito rápido, tá? E aqui eu tenho, então, a introdução do meu fármaco na pele do meu paciente. Então, essa força impulsiona esse jato, que esse jato, por sua vez, ele vai romper a epiderme, quando eu acoplo ele aqui, ele rompe a epiderme, abrindo um orifício e fazendo a entrega do meu fármaco na camada alvo. Que camada alvo é essa, doutora Adriana? A camada que você vai escolher de acordo com a disfunção que você está tratando, de acordo com o fármaco que você está colocando, através da pressurização que você vai fazer aqui. Pressurização ou calibração que nós chamamos, né? No caso desta caneta aqui de alavanca, olha, basta você fazer o acionamento da alavanca. Então, nesse caso aqui, essa caneta aqui, olha, ela tem uma alavanca e ela tem duas pressões. Uma pressão que vai atingir a minha camada dérmica e uma pressão que vai atingir a minha camada subcutânea. Então, olha só, eu faço aqui, ó, a 45 graus, então calibrei ela a 45 graus, ela vai me dar uma entrega na camada dérmica. Ó, foi.
tá? Agora eu faço a calibração dela novamente, olha, mais forte a 90 graus, ouçam a diferença do disparo. Disparo mais forte. Esse daqui já foi para a camada subcutânea, uma camada mais profunda. A gente tem outra caneta. Esta caneta aqui é uma caneta já onde eu tenho 30 pressões diferentes. Então, aqui, olha, eu vou eleger a pressão que eu quero utilizar de acordo com a camada, e aí eu faço a calibração dela. Então, olha, eu venho até aqui em cima, faço a calibração dela, ó, calibrei e volto e vou escolher qual é a pressão. Escolho a pressão e faço o disparo, ok? Então, dependendo do modelo da caneta pressurizada, ela vai ter uma forma de pressurização ou calibração diferente uma da outra. Essa daqui, esse modelo aqui é de girar e esse modelo aqui é de alavanca, ok? Bom, uma vez que eu determinei qual é a camada que eu quero fazer a entrega, né? Aí sim eu vou determinar qual é a quantidade que eu vou utilizar por disparo, de acordo, né, com a disfunção, de acordo com a aplicação, e aí sim eu vou entregar na camada correta. Eu consigo trabalhar com a pressurizada desde uma camada dérmica superficial, uma camada dérmica média, camada dérmica profunda, subcutâneo, consigo chegar inclusive na fáscia muscular e também no tecido muscular, dependendo da área do corpo que nós vamos tratar, ok? Bom, então já entendemos aí que existe uma grande diferença, né? Quando nós falamos de caneta para microagulhamento, a caneta Dermapen e a caneta pressurizada. Agora vamos falar um pouquinho, né? Quais as áreas que eu consigo tratar? Quais os tratamentos que são possíveis fazer? E também vamos falar sobre dosagem de cada uma delas. Então vamos lá. Quando eu falo de aplicabilidade, quais as áreas que nós podemos trabalhar, né? Microagulhamento, eu praticamente posso trabalhar todas as áreas. Posso trabalhar face, posso trabalhar cor, posso trabalhar couro cabeludo também com ela, né? Quais são os tratamentos normalmente que nós podemos fazer? Basicamente, rejuvenescimento, tratamento capilar, podemos fazer alguns tratamentos de revitalização também com o microagulhamento, né? O microagulhamento, ele é um dispositivo que vai fazer com que nós possamos, além de fazer uma entrega bem eficiente, né? De vitaminas para nossa pele, de hidratantes para nossa pele, fatores de crescimento, nós vamos provocar uma lesão superficial que vai ajudar numa regeneração da pele. Ou seja, eu gosto muito de usar o microagulhamento, por exemplo, para eu fazer correção do relevo cutâneo. Uma pele que eu tenho cicatriz de acne, uma pele que eu tenho muitas cicatrizes atróficas, uma pele que eu tenha estrias, eu também gosto de trabalhar bastante com o microagulhamento, ou até mesmo para a gente fazer aí uma revitalização numa pele, ou fazer uma entrega mais potente de vitamina C, por exemplo, a nível dérmico bastante superficial. Na verdade, nível epidérmico até junção dermoepidérmica, ok? Qual a dosagem que eu vou utilizar quando eu trabalho com microagulhamento? Uma dosagem muito baixa, porque na verdade você vai microagulhar e você vai gotejando ali o seu produto e a pele vai absorvendo como se fosse uma peneira, tá? Agora, quando eu falo de uma pressurizada, aí sim, de fato, eu estou falando de um procedimento injetável, onde eu posso colocar aqui uma alta dosagem. Eu posso colocar 2, 5, 10 ml aqui de produto quando eu trabalho com uma pressurizada, assim como quando eu trabalho com uma agulha. Quais são as áreas de tratamento? A pressurizada você consegue fazer desde capilar, facial completo e corporal completo. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Primeiro, terapia capilar. Gente, a pressurizada, ela realmente, ela veio para
um sucesso incrível desse nicho, né. Eu estava inclusive na mentoria da plataforma pressurizada deste mês, conversando com uma das minhas profissionais que estão lá dentro, né, e ela é especialista em terapia capilar, a Lu Bittencourt, excelente profissional e ela é um sucesso, então ela é terapeuta capilar mesmo. Os resultados que ela tem são incríveis. E o que que a gente consegue ver, né? Quem já recebeu aí terapia capilar com agulhas sabe o quanto dói. O couro cabeludo é extremamente sensível. Quando nós trabalhamos com ativos para o couro cabeludo, a gente já tem ativos que vão arder, vão causar ardência. Agora imagina isso conjugado ao uso das agulhas. É praticamente impossível o paciente conseguir dar continuidade no tratamento. Quando nós fazemos a entrega com a pressurizada, é incrível a diferença, porque a gente consegue fazer uma entrega rápido, uma entrega extremamente eficiente e praticamente indolor. Claro, vai ter a ardência da minha medicação? Sim, pode haver a ardência da minha medicação, mas eu posso utilizar anestésico na minha medicação. Então, eu posso colocar ali um pouquinho de anestésico junto com a minha mescla e aí realmente fica 100% indolor. Você vai ter aí um resultado incrível, vai aumentar drasticamente a quantidade de pacientes que vão fazer com você a terapia capilar totalmente sem dor e você vai pegar um nicho incrível de trabalho. Então eu sempre costumo falar sobre o capilar. E conheço várias profissionais da estética aí que começaram com o capilar e acabaram se tornando especialistas e hoje só trabalham com terapia capilar, tá, gente? E realmente fazem muito, muito dinheiro, minimamente R$ 20.000 por mês com terapia capilar, ok? Bom, mas descendo aqui, né? Agora vamos descer para face. O que que eu posso tratar com face quando eu falo de pressurizada? Gente, eu posso tratar desde Skin Booster. O que que é Skin Booster? Entrega de ácido hialurônico não reticulado para gerar o que? Uma hidratação na pele. Eu posso também trabalhar com revitalização da pele, que é o que? Entrega de NCT. NCT é um pool de aminoácidos, né? Com vitaminas, com fatores de crescimento, são mais de 50 ativos, dependendo do laboratório. Você faz uma entrega incrível com esse ativo, além de ter todos esses ativos, ele ainda tem um ácido hialurônico não reticulado. Você pode também fazer, por exemplo, entrega de despigmentante para tratamento de melasma. Nós sabemos que melasma a gente precisa ter uma frente muito grande de tratamento quando a gente fala de melasma, né? Não é somente a pressurizada, não é somente o injetável. A gente vai trabalhar com outros ativos, com a parte oral, com peeling, né? Com toda esta parte, mas você também faz o tratamento de melasma, de despigmentação com a pressurizada. Posso fazer, doutora Adriana, preenchimento com a pressurizada? Sim, você pode fazer harmonização facial completa com a pressurizada. Você pode fazer preenchimento de região de arco zigomático, de mandíbula, de nasogeniano, bigode chinês. Você pode fazer rinomodelação, levantar a pontinha do nariz, pode melhorar o mento, pode fazer preenchimento labial e agora pasmem. Toxina botulínica tradicional com a pressurizada. Imagina isso, você não depender mais de agulhas para você fazer toxina botulínica tradicional. A mesma que a gente faz com as agulhas, a gente faz com a pressurizada. Claro que com uma técnica específica, com as diluições específicas para cada área e os resultados são exatamente os mesmos oferecidos pelas agulhas e a durabilidade também. Olha que incrível, né? E também podemos fazer bioestimulação de colágeno. Eu posso trabalhar aqui com ativos, por exemplo, como a hidroxiapatita de cálcio. Se você ainda não sabe, sim, nós fazemos entrega de bioestimuladores de colágeno com a técnica de pressurizada. Lipo de papada também fazemos com a pressurizada. E outros mais, né? Por exemplo, pescoço Nefertiti também fazemos, tratamento de colo, tratamento de mãos e corpo. O que que eu posso fazer com o corpo? Desde
tratamento de gordura localizada, lipoenzimática. Imagina você realizando procedimento de lipoenzimática, abdômen, dorso, flancos, culote. Você pode fazer também o bioestimulador de colágeno, barriguinha, então, gente, pós-maternidade, né? Normalmente as mulheres emagrecem, as mamães emagrecem, mas ficam ali com aquela pelezinha. Você pode fazer ali bioestimulador de colágeno, hidroxiapatita de cálcio em todo esse abdômen, sem o uso de cânulas, sem o uso de agulhas. E agora é o seguinte, pasmem, a gente já faz inclusive harmonização de glúteos com a técnica de pressurizada. Estão vendo quantas possibilidades nós conseguimos fazer com a pressurizada? A pressurizada, gente, ela é um dispositivo que ela substitui as agulhas e inclusive as cânulas em muitos procedimentos, tá? São poucos os procedimentos que a gente não consegue fazer com a pressurizada. Alguns bem específicos, inclusive que a gente nem consegue fazer com cânulas, que aí eu tô falando, por exemplo, de um procedimento que a gente vai fazer, por exemplo, a nível periosteal, que é o quê? Quando você vai acessar lá no osso. Então, algum tratamento específico, uma volumetria específica. Agora, tudo que eu quero tratar em termos de preenchimento de derme, tudo que eu vou colocar no meu tecido subcutâneo. Então, quando eu trabalho com enzimas lipolíticas, quando eu trabalho com bioestimulador de colágeno, onde a entrega é o quê? Na gordura, no tecido subcutâneo, eu entrego com a pressurizada. Quando eu preciso entregar a nível dérmico, também entrego com a pressurizada. Quando eu quero entregar, por exemplo, toxina botulínica, que é no músculo, também consigo entregar com a pressurizada. Olha que incrível. Eu quero trabalhar com ácido hialurônico reticulado, que é gel, não é fluido. Também consigo fazer a entrega dérmica. Então, gente, as possibilidades são inúmeras quando a gente fala da pressurizada, né? Não é à toa que ela chegou na estética para democratizar aí o mercado dos injetáveis e mesmo quem já trabalha com agulha e trabalha com cânulas, a gente vê que trabalha também com a pressurizada. Por quê? Porque hoje nós temos aí uma quantidade muito grande de pessoas que sofrem de fobia por agulhas, pacientes que deixam de fazer procedimentos injetáveis por conta das agulhas. Então agora você não tem mais esse problema, né? Você já pode oferecer para o seu paciente, então, essa opção que tem praticamente o mesmo efeito das agulhas ou cânulas, mas sem as agulhas, sem dor, praticamente indolor. Por que eu falo praticamente indolor? Porque às vezes você tem o desconforto do produto e não das agulhas, ok? Bom, então já vimos aí as áreas que nós podemos tratar, os tratamentos. Agora vamos falar um pouquinho de dosagem, né? Diferentemente, então, do microagulhamento, onde eu entrego uma dosagem bastante baixa quando eu falo de entrega de produtos, aqui não, aqui eu já consigo ter uma entrega bem razoável. Então, por exemplo, eu posso entregar aqui um bioestimulador de colágeno de face, 4 ml, tranquilamente eu faço a entrega. Se eu vou fazer, por exemplo, uma lipoenzimática, eu posso utilizar de 5 a 10 ml, dependendo da região, né? Ou as regiões. Pode ser que eu entregue mais produtos em várias regiões, então eu vou conseguir entregar aí 5 a 10 ml. Quando eu faço um glúteo, por exemplo, hoje em dia, a média que a gente utiliza aí de um bioestimulador é 8 ml, mais ou menos, 10 ml nos glúteos. Eu também faço entrega. Volumizadores de glúteos, também a gente faz essas entregas. Então, as dosagens são muito mais altas, tá? Então, tá ficando claro, gente? Tá dando para entender a grande diferença quando a gente fala de microagulhamento e de pressurizada? São duas técnicas bem distintas, né? Nas quais eu consigo trabalhar com produtos diferentes e com dosagens bastante diferentes. E claro, entender que as camadas de entrega são muito diferenciadas. Enquanto o microagulhamento eu faço uma entrega bastante superficial, no caso da pressurizada eu já faço uma entrega
interna, eu faço uma entrega de injetável, ok? E por isso que a gente tem que ter muito cuidado em relação aos produtos, porque quando a gente fala de injetáveis, quando eu estou fazendo uma entrega interna, inclusive o produto que eu estou entregando, ele pode sim, ele tem uma grande possibilidade, uma probabilidade muito grande de ter contato com a minha corrente sanguínea. Então, por isso que nós precisamos estar muito atentos em relação aos produtos que nós utilizamos, ok? Vamos falar um pouquinho sobre produto agora? Quais os produtos que eu posso utilizar, tanto no microagulhamento quanto na pressurizada? São os mesmos produtos, professora? Será que eu posso utilizar as mesmas coisas? Então vamos entender isso daí. Quando a gente fala, né, de microagulhamento, obrigatoriamente eu preciso trabalhar com o quê? Com produtos estéreis, né? Claro, por quê? Porque eu estou fazendo ali microlesões, microcanais, e eu vou introduzir esse produto, ainda que numa camada bastante superficial, ali na minha camada epidérmica, mas eu estou introduzindo ele, eu estou ultrapassando a minha barreira epidérmica, tudo bem? Então, sim, é importante a gente trabalhar sempre com um produto estéreo, ok? Agora, quando eu falo de pressurizado, eu estou falando de um procedimento injetável, de fato. O que significa isso? Que obrigatoriamente, além do meu produto ser estéreo, eu preciso que ele seja de uso interno. Eu preciso que ele seja um produto injetável, na classificação injetável. Vou dar um exemplo aqui, tá? Sabe o nosso soro estéreo, soro fisiológico estéreo? Quando você vai comprar, você tem dois tipos de soro fisiológico estéreo. Você tem o estéreo, que é aquele que a gente usa no dia a dia ali, para fazer uma limpeza na pele, para utilizar no microagulhamento, e a gente tem aquele que tem um selinho amarelinho que está escrito lá IV, que é o quê? Intravenoso, ok? Então, esse daí é de uso interno, de uso hospitalar. Então, ele tem uma diferença no grau de esterilidade dele, ok? Então, quando nós falamos de produtos injetáveis, a mesma coisa com a pressurizada. Então, normalmente, eu não recomendo o mesmo produto que você utiliza. Ah, é estéreo, eu uso no microagulhamento, então eu posso usar na pressurizada? Não, não recomendo, tá? Agora, o mesmo produto, por exemplo, que eu utilizo na pressurizada. Vamos imaginar que eu utilize um ácido hialurônico não reticulado injetável na pressurizada. E eu quero, por algum motivo, microagulhar, por exemplo, a pálpebra com ele. Posso? Posso. Por quê? Porque a esterilidade dele é maior. Então, aí sim eu posso utilizar no microagulhamento. O contrário, eu não recomendo, ok? Perfeito. Então, vamos utilizar então quais os tipos de produtos aqui? Produtos que são fabricados para uso específico na pressurizada ou para uso específico nas agulhas, que são os injetáveis. Vou atingir quais as camadas, doutora Adriana? Como já mencionei, você pode fazer entregas na camada dérmica. Em que momento? Vamos imaginar, você vai fazer um tratamento, por exemplo, de flacidez, né? O que é a flacidez? Flacidez é um déficit ali de produção de colágeno, de elastina, né? Uma melhora da matriz extracelular. Por quê? Porque você já está ali com uma pele desvitalizada, uma pele desidratada, então o seu foco é a camada dérmica. Então aí sim, você vai trabalhar com o quê? Com mesclas específicas de eutróficos. E aí a gente está falando de silício, a gente está falando de vitamina C, a gente está falando de colágeno, de fatores de crescimento e vários outros aí que nós temos aminoácidos, né? Vários outros ativos que a gente pode utilizar e a nossa camada alvo vai ser o quê? A camada dérmica. Então, por exemplo, eu vou fazer a entrega de um biorrevitalizante na minha camada dérmica toda. Então, vou utilizar em toda a minha face e vou fazer a entrega fazendo a minha calibração para entrega na camada dérmica. E aí, eu vou optar pela dosagem que eu quero por disparo, ou seja, em cada ponto que eu for fazendo
as microinjeções com a pressurizada, eu vou determinar qual é a quantidade que eu quero colocar. Então, essa caneta, ela me dá essa possibilidade. Então, eu quero fazer a entrega de 3 unidades, por exemplo, 0,03 ml ou 0,05 ml. Então, aí eu vou fazer aqui, olha, 1, 2, 3, estão escutando o barulhinho? 4, 5. Eu gosto muito dessa caneta e é a que eu uso no meu dia a dia, porque ela tem um tambor inteligente. Ela trava, olha. Cada vez que ela faz o barulhinho, ó, agora eu giro para um lado e para o outro, ela tá travada. Aí eu, novamente, giro, ela trava de novo. Então, aqui vai determinar qual a dosagem, quanto de produto você vai colocar em cada disparo. Então, determinou, eu quero, por exemplo, colocar 5 unidades, ou 0,05 ml, que é a mesma coisa, tá? E aí, você fez aqui a dosagem e você vai fazer a aplicação dela. Então, aí você fez toda a aplicação na camada dérmica, ok? Vamos imaginar que você vai fazer uma lipo de papada, por exemplo. Então, aí eu já vou trabalhar com o quê? Com uma mescla lipolítica específica. Hoje em dia, no mercado brasileiro, inclusive hoje o Brasil, ele está sendo considerado a referência de produtos para pressurizada, gente. E isso eu falo porque eu tenho contato com várias alunas, vários alunos que moram nos Estados Unidos, que moram na Europa e também com laboratórios de lá. E não existe nenhuma oferta como a do Brasil. Hoje nós estamos aí com indústrias, né, de dermocosméticos estéreis específicas que voltaram toda a sua pesquisa, a sua produção, seus estudos para produtos para pressurizada. Então, hoje, para vocês terem uma ideia, a gente tem desde uma mescla lipolítica até toxina botulínica da estética, que são os peptídeos botulínicos, a gente tem bioestimuladores de colágeno, a gente tem volumizadores de glúteos, a gente tem ácido hialurônico específico para uso na pressurizada. Então, a gente tem uma linha completa e de inúmeras marcas diferentes, e todas elas com muita qualidade, ok? Então, aqui nesse caso, por exemplo, então vamos tratar um abdômen, gordura localizada. Então, aí a gente vai eleger aqui uma mescla lipolítica para abdômen. Para papada, por exemplo, como eu estava falando, né? Eu posso utilizar já um lipolítico específico para papada. Já existe específico para papada, com uma dosagem ideal para papada, né? Com ativos que vão atuar de forma mais eficiente nos adipócitos da região submentoniana, ok? Temos também um outro exemplo. Vamos falar quando a gente trabalha, então, com bioestimuladores de colágeno. Bioestimulador de colágeno, como a hidroxiapatita de cálcio, qual é a camada que eu preciso fazer a entrega dela? Camada subcutânea. Então, também utilizo aqui na camada subcutânea. Então, vocês estão vendo quantos tratamentos a gente consegue fazer a entrega de todos esses produtos. E o quê? Com uma dosagem muito mais alta. Ou seja, uma dosagem exatamente como se você trabalhasse com as técnicas tradicionais da agulha e das cânulas. Então, não deixa nada a desejar, ok? Então, essa é a grande opção que você tem para tratar inúmeras disfunções, tratar inúmeras áreas, podemos tratar desde capilar, face, corpo. Gente, tratamento de mãos com a pressurizada é incrível. Os resultados que a gente tem, tratamento de gordura localizada, enfim, a gente tem aí nas minhas redes sociais, vocês conseguem ver aí inúmeros antes e depois. Para quem ainda não viu, aproveita, acesse no meu Instagram, em todas as redes sociais, aí a gente tem inúmeros resultados com a técnica de pressurizada, tá? E aí, você então entende agora claramente a grande diferença, né? Quando a gente fala de uma caneta Dermapen e uma caneta pressurizada. Agora, doutora, eu posso utilizar as duas juntas, né? Eu posso fazer algum tipo de associação? Sim. A gente tem alguns tipos de associações, sim, que nós podemos fazer. Então, vou dar aqui só alguns exemplos, tá? Vamos imaginar que você esteja fazendo aí
por exemplo, um skin booster, tá? Um skin booster, então, na face, que é a entrega de ácido hialurônico não reticulado. Então, você vai fazer a entrega em toda a face com a caneta pressurizada. Existem algumas regiões onde a caneta pressurizada não tem indicação. Quais são elas, né? Região de dorso de nariz, região de pálpebra. E aí, então eu vou fazer a entrega de todo o skin booster e essas regiões. Essas regiões, se você quiser, você pode complementar com o microagulhamento. Então, com o mesmo ativo, com o mesmo skin booster, você pode então microagulhar esta região e você pode aqui gotejar o produto no dorso do nariz, microagulhar. Aqui também na asa do nariz, que são locais que a gente não trabalha com a pressurizada, e região de pálpebra inferior e superior. Você também pode trabalhar ali microagulhando. Claro, é uma região com uma pele extremamente fina, então você precisa ter aí um tamanho de agulha muito pequenininho, aí eu tô falando em torno de 0,25 milímetros mesmo, tá? Só para você fazer a permeação desse ácido hialurônico. Então, você pode trabalhar complementando desta forma. Então, onde são esses locais mais delicados, que a gente não tem indicação para pressurizada, você pode, então, fazer a entrega ali, né, permeando e fazendo uma associação com esse dispositivo, tá? Outro exemplo aqui que eu vou dar também que funciona muito é quando a gente trabalha com capilar, tá? Capilar, normalmente, eu recomendo que você faça as aplicações a cada 15 dias e entre uma aplicação e outra, você faça o estímulo com o microagulhamento. E os resultados são realmente incríveis, ok? Bom, gostaram desse podcast? Bem esclarecedor, né? Então agora você já sabe as principais, né, na verdade, diferenças entre uma caneta de microagulhamento e uma caneta de pressurizada. Viram como é completamente diferente? Quando eu falo de pressurizada, eu estou falando de injetável de fato. E quando eu falo de microagulhamento, eu estou falando de uma outra técnica também excelente, mas que vai me dar um outro tipo de entrega e os objetivos são diferenciados. E de qualquer forma, você também consegue fazer essa grande associação entre uma e outra, ok? Bom, coloca aqui para mim, eu quero saber aqui, coloca aqui nos comentários, se você estiver me assistindo pelo YouTube, coloca aqui nos comentários que eu quero saber se você já trabalha com a pressurizada ou se você só trabalha com microagulhamento ou se ainda não trabalha com nenhum dos dois. Coloca aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. E também quero saber o seguinte, você tem algum tema que você gostaria que eu fizesse um podcast para você? Então coloca aqui a sugestão, porque quem sabe o seu tema que você escolheu pode estar aqui no nosso próximo podcast, ok? Então é isso aí, hoje nós vamos ficando por aqui, mas é claro que eu volto e eu te vejo no nosso próximo episódio. Um grande beijo e até lá!